Muito bem, pessoal. Bom dia a todos. Boa tarde para quem já almoçou. Quero agradecer a presença de todos. Nós somos... Estou vendo pessoas de fora da Liga, o que é muito bom. Esse é o objetivo, que nós tenhamos sempre o máximo de público externo, que esse é o objetivo do projeto de extensão. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Anthony, eu sou o diretor-geral da Liga de Psicanálise da URGS, a LIPSIC. E nós estamos iniciando hoje o primeiro GEL LIPSIC. O que é o GEL? O GEL é o Grupo de Estudos Livres. É o espaço, tem gente entrando aí, é o espaço para que todos nós, que somos estudantes de graduação, a gente aprenda um pouco mais sobre psicanálise, aprenda coisas mais teóricas, que, de maneira geral, a nossa liga, ela não aborda tanto. O nosso enfoque é em interconexões com cultura. Então, onde é que fica esse espaço mais teórico? Esse espaço mais teórico fica exatamente aqui no GEL. Então, como é que funciona o GEL? O GEL ele terá encontros todos os meses, cada mês com uma temática diferente. A temática desse mês é a análise do caso Ana O, de Breuer e Freud, que é um caso bem do início da psicanálise. É considerado por muitos o caso fundador da psicanálise, ali pela década de 1880. Como que será conduzido esse evento? Esse evento ele terá 4 encontros. Em tese, quase todos os meses terão 4 encontros. Alguns meses vão ter 3. Ao longo desses 4 encontros, que são sempre nas terças-feiras ao meio-dia, vocês vão ter aí a oportunidade de ver esse caso por vários pontos de vista. Inclusive, conhecer também o caso, já que esse evento é todo conduzido por estudantes de graduação. Então, estamos todos aprendendo aqui, sem nenhum especialista. Mas, é claro, se preparando. Eu ali pelo meio-dia e meia, sempre ali por volta do meio-dia e meia, eu disponibilizarei ali no chat do Meet, para quem está acompanhando ao vivo o evento, aqui pelo Meet, um formulário, um Google Forms, que quem quiser preencher, pode preencher para depois fazer jus ao certificado de participação. É um certificado aí de 4 horas, e quem vier em pelo menos 3 eventos vai ter direito a esse certificado. Certo? O nosso cronograma ele sofreu uma pequena alteração, né? Nós teríamos hoje uma contextualização histórica do caso, o que não vai acontecer. Nós vamos iniciar com uma introdução ao caso em si. Tivemos um pequeno imprevisto. Mas, para quem for assistir esse evento de maneira assíncrona, para quem for assistir depois, esse evento vai ficar disponível no YouTube. Então, quem quiser ver na ordem que nós elaboramos esse evento, é só chegar, é só assistir primeiro o dia 2 e depois o dia 1, por exemplo, que vai ver na ordem que a gente pensou. Mas não vai ter muito prejuízo, não. Fiquem bem tranquilos. Então, vamos lá. Eu quero perguntar se vocês estão ouvindo direitinho, se vocês estão vendo direitinho. Tudo certo? Então, vamos lá. Vamos dar início. Então, pessoal, meu nome é Lilian, eu sou estudante de psicologia, estou no 7º semestre, tenho inclinado todos os meus estágios para essa parte da psicanálise, e a intenção, como o Antônio falou, da gente começar pelo caso da Ana O, é porque ele é considerado caso zero. Então, ele não é um caso que o Freud atendeu a paciente, ele não atendeu a paciente, ele trocava, então, cartas com o Breuer, que era, então, quem atendia essa paciente, e a partir desse caso,
é que a psicanálise, o Freud começa, então, a encontrar elementos para fazer a teoria, né, para ir construindo a teoria psicanalítica. Então, nessa discussão, a gente começa a conhecer esse contexto e de onde ele foi tirando essas ideias. Para quem não conhece, a Ana Aura é uma moça de 20 anos, que começou a apresentar sintomas e, aparentemente, clinicamente, não tinha nada. Assim, os exames da época que foram feitos não era uma questão clínica. Então, o Breuer, nessas cartas, ele descreve ela como uma grande inteligência, com bom senso crítico, destaca generosidade, solidariedade. Então, ele traz características boas. Ela era da aristocracia, né? Era uma paciente que tinha meios, né? Vinha de uma família, em 1880, é uma família conservadora também. É destaque, depois, para a gente pensar, né, que nessas qualidades, diz que ela tinha assim, uma alegria e uma tristeza ao mesmo tempo. Fala da noção de sexualidade dela, que não era desenvolvida para uma moça de 20 anos, mas se a gente for pensar em 1880, é comum, né, que não tenha esse destaque para a sexualidade. Ela tinha uma vida monótona, essa família puritana, e o que mais chamou a atenção, então, no caso, é essa questão dos sintomas. São sintomas, assim, bem graves, sintomas que foram de destaque, que chamam muita atenção, porque ela começa a ter paralisias no corpo, nas pernas, nos braços. Chega um dado momento, enquanto eles estão trocando essas cartas, que ela mexe só o pescoço em determinados momentos do dia. Há um momento em que ela tem um mutismo seletivo, ela para de falar. Em dado momento, ela para de ouvir também. Quando alguém chega, ela também não ouve. Isso tudo vai sendo descrito e vai chamando a atenção, esses sintomas, porque eles são... Imagina, hoje em dia, se isso acontece, tem uma questão do mutismo ou de uma paralisia, chama muita atenção, né? Então, em 1880, esses sintomas começaram a chamar atenção nessas trocas de cartas. Para de grito, tchê! Entre o Breuer e o Freud. O que dá de destaque, assim, que foi chamando a atenção é que, conforme eles foram... O Breuer foi atendendo a Ana Aura, ele começou a dar indícios de que ela melhorava com as conversas que eles tinham. Quando ele atendia ela e escutava ela. Então, dá início a catarse, né, que eles chamam de cura pela palavra. Então, começa aí a se construir esse pensamento da psicanálise da escuta, dessa escuta analítica. Então, e eles começam a pensar nisso. Realmente, ele destaca, o Breuer destaca que ela melhora conforme ela vai falando, e eles começam a fazer associações entre o mutismo seletivo dela relacionado a um evento específico em que o pai, em algum momento, ceifou a fala dela. A audição, porque ela lembra do irmão chacoalhando ela quando ela meio que saía de si, numa carruagem. Isso também acaba... Eles fazem essas associações, o Breuer e o Freud. Também chama a atenção assim, que ela começa a ter sonhos, não só sonhos, mas delírios, né? Em que isso que chama atenção quando a gente lembrar que ela tinha toda essa espontaneidade, queria ser artista, dançarina, e a família não deixa. Ela começa a se imaginar num teatro, numa espécie de... que ela está vivendo, ela é uma personagem, e que ela está vivendo essas encenações, mas tudo dentro da cabeça dela, que ela vai falando nessas sessões que ela tem com o Breuer. Disso tudo que vai desdobrando, né, para o somático. Da cura, depois de um tempo, o Freud percebe, aí é que ele e o Breuer acabam, então, se distanciando, porque o Freud percebe que alguma coisa está acontecendo ali entre a Ana e o Breuer, não do Breuer para a Ana, mas da Ana para o Breuer, que ele, então, conceitua como, então, a transferência. A Ana começa a perceber que
A Ana não, o Freud começa a perceber que a Ana solicita muito a presença do Breuer. Ela solicita demais e ele atende ela todos os dias, é uma sequência de atendimentos exaustiva. No fim da tarde, ele passa lá para atender durante 2, 3, 4 horas em sessão. Então, como que o Freud percebe isso? Pelos relatos que o Breuer diz, então, que ela está bem quando ele sai, e depois ela tem uma piora, e essa piora ela só melhora com o retorno do Breuer. Quando o Breuer chega, ela começa então a conversar, começa a relatar o caso, começa a interagir com o Breuer, mas quando ele não está presente, voltam os sintomas, volta o mutismo. Tem um dado momento em que o Breuer destaca que fica muito difícil de entender o que ela está falando, porque ela começa, a família fala alemão, mas ela começa em algum momento a falar inglês, francês, italiano, chega a relatar que não deu para entender o que ela falou, porque ela usou palavras de vários idiomas para construir uma frase, começa a ficar difícil ela se comunicar. Isso também é uma coisa que chama bastante atenção, porque assim, é uma família, então, por saber essas línguas, a gente estima que da aristocracia mesmo, e como que ela está usando esses recursos, né, linguísticos para se comunicar, ou tentando se comunicar, fazendo uma tentativa de comunicação, né. O Freud, então, pensando nessa questão da transferência, começa a pensar que a Ana está fazendo algum tipo de projeção, assim, em relação ao Breuer, porque há relatos, os meus professores dizem para a gente dizer com cuidado, porque não se sabe se é verídico ou não, mas há relatos de que em um dado surto dela, ela ter exigido a presença do Breuer num surto, dizendo que o filho do Breuer estava para nascer, e que o filho do doutor está para nascer, e isso causa uma comoção na família, como assim, né? Estão tendo alguma relação, não estão tendo alguma relação, mas isso também dos devaneios. A própria esposa do Breuer também solicita que o Breuer tire férias, por favor, para ficar com a família, tamanha é a dedicação dele nesse caso. Então, desse momento em que o Freud identifica que está acontecendo essa relação da Ana em relação ao Breuer, a transferência, que é um dos elementos da psicanálise que a gente utiliza, né, a transferência, a contra-transferência, mas no caso dela, a transferência, porque ela é a paciente, né, seria a contra-transferência se fosse dele, se estabelece e é publicado, então, 13 anos depois esse caso, por isso ele é considerado um caso zero, porque é daí que saem esses elementos. O caso ele é muito rico, ele é um caso de 15 páginas, para quem quiser, tiver interesse em ler, porque ele traz todo um pensamento assim, das associações que foram feitas, dos sintomas em relação às questões. Quando o pai dela morre, ela tem uma piora muito severa. Então, na morte do pai, o luto já é uma questão difícil, e que a gente tem, só que como ela está caracterizada dentro de um quadro de histeria, eles estão começando a fazer estudos sobre a histeria, todas essas sensações que ela não consegue, de alguma forma, lidar, ela não tem recursos para fazer de outra forma, o corpo dela que está sentindo, então ela está usando todo o somático dela para expressar. Ela acaba, o pai vai adoecendo e ela vai vendo cada vez menos o pai, isso ela relata pela história que tinha uma ligação muito forte com o pai, que o pai era um bom pai para ela, então tem esse viés, assim, que a gente vai fazer essas associações dessa piora com a morte do pai também. Esse teatro que ela faz, esses devaneios que ela tem, de que está encenando, tem personagens, que tudo isso pode fazer associação dessa família conservadora que não permite que ela desenvolva as questões artísticas dela, porque o próprio Breuer diz que ela tem um instinto assim das artes, que tudo isso vem muito, uma vontade dela de escrever, de dançar, e a família não permite que ela dance. Então, assim, interessante, né? A dança como uma expressão do corpo, que a família aceita, que não permite que ela faça essa expressão com o corpo, e o corpo dela é que faz, então, toda
essa proteção para que ela consiga conviver com isso, né? Porque os sintomas, hoje em dia a gente entende os sintomas como defesas do nosso organismo, então, sendo o caso zero, eles ainda não tinham essas palavras, não tinham ainda esses entendimentos, mas Freud começa a pensar no método da cura pela catarse, no caso que é do Breuer, que a fala estaria associada ao alívio dos sintomas, porque ela começa a desenvolver novos recursos para lidar com aquilo, ver seus traumáticos, né? E na questão da transferência também, porque é como se ela meio que tivesse se apaixonado, assim, não chamar de paixão, né? Se apaixonado pelo analista, então ela transfere para esse analista essa figura, né? Esse objeto de desejo, talvez o pai, talvez um relacionamento que não teve, porque a gente chegou a comentar também dessa questão do sexual ser reprimido, não ser desenvolvido, né? Com 20 anos, em 1880 ainda não tinha um marido, então tudo isso pode estar associado, né? Dessas questões assim do caso, a nossa ideia de fazer ser o caso zero é para ir pensando uma construção de ser a histeria e esse olhar que o Breuer e o Freud têm para o indivíduo, para a fala, para a escuta, porque ele é um caso muito rico e tem outras associações que vão sendo feitas, mas o intuito é o início, assim, como a gente está na área da saúde, muitas pessoas aqui interessadas na psicanálise, o artigo de trabalho é a fala, é a escuta, né? E a Ana traz isso, assim, a Ana, nem tudo é só tragédia, a Ana melhora, é considerado um caso de cura, há alguns que dizem que não, mas ele foi considerado como um caso de cura porque ela se torna funcional depois de alguns anos, né? Uma coisa que me chamou a atenção, assim, que a forma como ela sublima, né? Ela começa a atender, a cuidar de pessoas que jovens que foram abandonadas por suas famílias em casos de gravidez não desejada ou algum outros tipos de abandono. Então, a forma dela sublimar as questões da família, essas questões dela, o pai, a perda, tudo, é cuidando de outros jovens, né? Então, isso chama a atenção, né? A minha, pelo menos, né? Ela ter esse tipo de sublimação, acaba tendo uma vida funcional. Então, isso é considerado como um caso de cura, né? Então, do caso, assim, que eu poderia estar contando para vocês, acho que conforme a gente for conversando, vai surgindo mais informações, né? Porque esse caso ele foi atendido pelo Breuer em torno de entre 1 e 2 anos e foi publicado só 13 anos depois, né? Enquanto eles estão pensando sobre, né? Não sei, do que eu Isso. pensei do caso, de tudo que eu li, assim, é mais um geral, né? Não, perfeito. Perfeito. Não, e é engraçado também que esse caso, ele. Quando se fala em psicanálise, a primeira coisa que vem à mente é Freud, creio eu, né? Acho que todo mundo falou em psicanálise e lembra de Freud. Mas o caso zero da psicanálise não é um caso de Freud. É um caso de Breuer, que discutia o caso com Freud. Mas quem consultou com a Ana, que não se chamava Ana, Ana é um nome fictício, foi Breuer. E esse caso é muito legal assim, para a gente iniciar o nosso GEL e iniciar esse processo aí de crescimento na psicanálise para todo mundo aqui que é estudante de graduação. O mais legal também é que esse caso ele mostra assim bem os pontos que a psicanálise mais tarde vai desenvolver com mais força. Algumas coisas também a psicanálise vai acabar abandonando, mas assim, Freud vai acabar abandonando com o passar do tempo, mas assim, como é que Freud, por exemplo, ele chega na psicanálise? Né? Para quem não sabe, Freud ele era neurologista, acho que muitos aqui sabem, né? Freud era neurologista e era um estudante muito destacado, um estudante muito bom. Ele gostava muito de pesquisa, né?
Freud ali, ele estudou bem na época em que estava se descobrindo o neurônio. Então, assim, ainda estava se estudando ainda o início da fisiologia em si. E ele, como neurologista, gostava muito de pesquisa. Só que por ser judeu, no meio do Império Austro-Húngaro, né, no meio da Viena, uma cidade extremamente cosmopolita, uma cidade grande, com muitas influências, porém, por ser judeu, ele sofria muito preconceito. Né? E para se tornar pesquisador, ele ia precisar, então, de uma autorização do imperador. Tu só podia se tornar pesquisador, ocupar um cargo na universidade, se o imperador te concedesse essa honra. E ele nunca ia conseguir essa honra, porque ele era judeu. Então, ele acaba se virando para conseguir se sustentar, assim, porque tipo, ele não tinha como ganhar dinheiro. E aí ele acaba pensando como é que eu vou fazer medicina, como é que eu vou fazer pesquisa, se eu não posso estar dentro da universidade. Aí ele acaba usando de outros artifícios para criar, então, os alicerces do que viria a ser a psicanálise. Então, a psicanálise ela surge de uma necessidade, que é como a maioria das invenções humanas surgem por uma necessidade. Então, surge por uma necessidade, surge por uma inquietação, e surge muito do acaso. E surge com a pesquisa. Então, coisas vão surgindo, coisas vão se abandonando. Não sei se alguém mais aqui quer falar alguma coisa. Vamos discutindo aí, pessoal. Eu acho que é importante a gente lembrar também que Freud procura Breuer, né, em função da técnica da hipnose que ele usava, né, e que, enfim, para muitos da época era considerado uma piada, né, enfim. Então, acontece essa aproximação maior a partir daí, né, e eles vão... Então, ele vai para ajudar Breuer e entender o caso da Ana, né, e através dessa exploração dele verificar, dele conseguir observar, né, porque ele vai muito mais como um observador do que um praticante, né, então ele vai para observar a técnica de Breuer, vai para aprender e a partir dessa observação que ele começa a entender, olha, a reação dela é essa, existe uma melhora, existe uma piora, e aí, por isso, então, a gente consegue entender um pouquinho melhor esses conceitos, que é o que a Lia estava trazendo antes, né? Que a gente vai se aprofundar mais no decorrer do mês, mas da questão mesmo da transferência, da contra-transferência, depois da associação livre, né? Ele vai vendo de que maneira é possível que o paciente tenha uma melhora através dessa fala e dessa escuta. Mas eu acho que isso é bem importante a gente pontuar, assim, porque ele está como um observador, né? Ele vai inicialmente como um observador, ele não vai como um profissional atuante no caso. Né? Então, isso é interessante. A psicanálise ela surge, né, de uma junção de três elementos ali que Freud vai aprendendo ao longo ali da década de 80, de 1880, que é a clínica, o conhecimento clínico que ele traz, né, essa medicina que ele traz com ele, que ele aprendeu sobretudo com Charcot, Charcot, um francês, né, o hipnotismo, que Freud ele vai entrar em contato com o hipnotismo com um francês também, chamado, se eu não me engano era francês, isso daqui vai ficar gravado, se eu errar aqui vai ser lindo, mas eu acho que ele era francês, ele se chamava Bernheim, pelo nome agora falando, talvez ele não seja francês, mas o Bernheim, com o Bernheim ele vai então entrar em contato com o hipnotismo e com essa questão das palavras que influenciam, dessas palavras influenciadoras que o Freud vai entrar em contato, esse sim, com um francês de Nice, do sul da França, chamado Libot. Com Libot ele vai entrar em contato com esse conceito de palavras influenciadoras. E aí Freud vai ficar muito
muito ele vai ficar muito tocado com essas questões e vai trazer isso para dentro de uma prática mais organizada que ele vai descobrindo ao longo do tempo como é que se faz também, né? A psicanálise tem isso também de ela ser feita e aprendida no fazer, assim, é um processo extremamente dinâmico. E até hoje, né? Até hoje a psicanálise ela muda, né, muito. Alguém mais tem alguma contribuição? A gente também está aprendendo a fazer isso aqui, viu, pessoal? A gente está tá todo mundo aprendendo a fazer esse gel aqui. A gente está estudando formas desse bate-papo ficar legal. É claro, se fosse uma roda com todo mundo se olhando, seria muito melhor. Mas, a princípio, vamos fazendo assim. O que também é bom, permite que pessoas de fora possam participar mais facilmente. Acho que como é o começo, né, acaba que para a gente que vai sempre estudando, que gosta da psicanálise, vai lendo o caso da Ana Oy e enxergando as coisas acontecendo, enxergando quando ela faz as projeções em relação ao Breuer, mas para ele, que estava vivendo naquela época, faz a gente pensar no momento em que nós estivermos no consultório, no meu caso, eu da psicologia e os outros colegas nos seus outros atendimentos, o quanto de nós vai estar dentro daquele local, naquele espaço, porque o Breuer não percebe que ele está sendo solicitado 3, 4 vezes, ele não se percebe envolvido devido à preocupação dele em relação aos sintomas da paciente e essa ansiedade dele, né, de ajudar essa paciente nessa melhora. Então, ele também não percebe o quanto ele contribui para o caso da paciente, para esse agravamento dos sintomas, porque ele acredita que ele está aliviando os sintomas dela na presença dele, mas ele também tem esse papel, né? Assim, uma coisa interessante desse caso é que a partir do momento que o Breuer ele consegue fazer com que ela fale onde é que surgiu aquele sintoma, ela se cura daquele sintoma. Mas ela acaba dissociando para vários outros sintomas menores, digamos. É um jogo de vem e vai, assim, tipo, tá, tu falou sobre isso, beleza, curou essa parte, mas começou outra. Ela vai dissociando e vai criando outros sintomas, e aí ele tem que voltar onde é que começou aquele outro sintoma, durante o tratamento. Por isso que os sintomas de 1880 são diferentes dos que vão terminar lá em 1882. Isso é uma característica desse caso, assim, que ficou muito... e que foi bom para que eles entendessem um pouco mais como é que funciona esse processo. Mas na parte da transferência que Freud tem a primeira rusga, digamos, com o Breuer, que é quando ele percebe que talvez a transferência tenha se iniciado no momento em que ela sentia uma tensão sexual pelo Breuer, em que a Ana sentiu uma tensão sexual. E aí Freud chega na conclusão de que a transferência tem ali o seu quê de tensão sexual, que Breuer não ia por esse lado, assim, né? E que depois vai ser o motivo do Freud também romper com Jung, essa questão dessa tensão sexual, dessa latência sexual. Essa só uma coisa, já ficou também, desculpa, Bibiana, já ficou disponível também para vocês o formulário de presença, tá? Eu vou deixar ele aberto até 1h30 da tarde, mais ou menos. A gente vai terminar aqui por volta, daqui a uns 15 minutos, 10, 15 minutos a gente termina o evento, mas até 1h30 eu vou deixar aberto o formulário para vocês preencherem, tá bom? Acredita-se também que essa divergência entre o Freud e o Breuer em relação à importância da sexualidade e da sexuação nesse processo também está ligado a um certo trauma que o Breuer sofreu dessa transferência da Ana O, porque em conversas informais ele falava para o Freud
que a questão sexual era importante, que a questão sexual estava no tratamento, então ele, de certa forma, ele trazia importância, ele validava a importância, ele entendia a importância, mas ele negou oficialmente, assim, porque também isso gerou um certo trauma nele. Isso, enfim, na vida pessoal dele também. Então, essa divergência o Freud traz em conversas informais que ele validava a experiência sexual, assim, a carga sexual. Perfeito, perfeito. Não, é isso mesmo. A gente vai ver também ao longo dos dias que, para Freud, aquela frase Freud explica, tem muito do seu quê sexual. Né? Inevitavelmente, quando a gente for estudar a raiz das neuroses, etc., vai ter um quê sexual ali no meio. O que vai dar um pouco de problemas também para a psicanálise na questão da sexualidade infantil e tudo mais, onde a psicanálise vai ser acusada de tirar a infantilidade da criança, etc., e outras questões assim, corromper as crianças, etc., ou a imagem da criança como pura e etc., e sem sexualidade. Isso depois vai causar alguns problemas para a psicanálise. E ainda por cima, Freud era judeu, né? Então vai dar bem ruim para a psicanálise nesse sentido e naquele momento histórico. Tanto que Jung chega depois na psicanálise exatamente por não ser judeu, por ser um protestante, né? E Freud vê em Jung a oportunidade de fazer a psicanálise se desvincular de ser uma ciência judia e sim se tornar apenas uma ciência, e não uma ciência judia. Tem esse quê também. Eu acho que é interessante pensar também esse sentido da palavra como cura, ou o contrário, isso que vai e vem, que tu comentou, né, Antônio? Porque o Lacan dizia que a histeria conversiva ela é um discurso sem palavra, no qual o sujeito ele é atuado pelo inconsciente, ou seja, é uma demanda por laço social que vai, enfim, vai para o corpo, né? E nesse sentido ele colocava também que a gente não se cura porque a gente lembra, né? No caso da histeria conversiva, mas a gente lembra porque a gente se cura. Então, porque é inserida a palavra naquele processo analítico, né? E eu acho que isso é muito interessante como vai se dando no contato da Ana O, na medida que ela vai se lembrando e parece ser aquilo, aquele fascínio pela catarse, assim, né? Mas que, na verdade, muito provavelmente ela já tinha experimentado uma outra forma de acessar aquela verdade, né? Que além da atuação pelo inconsciente, assim, para endereçar para esse grande outro, né? Perfeito. Exatamente. Freud ele vai desenvolver muito e ficar intrigado e desenvolver muito esse método catártico. A gente tem bastante gente aqui na sala que ou é da psicologia ou são pessoas de fora também, isso é muito legal, tem pessoas de fora da liga. Se alguém de fora da liga quiser falar alguma coisa ou apenas se apresentar, dizer onde é que é, a gente ficaria bem feliz em saber que tem gente de fora vindo. Tão tímidos, não tem problema. Então, pessoal, acho que para o primeiro dia a proposta era essa, era introduzir esse caso. A Lisiane disse que é da psicologia PUC, psico-PUC. A gente tem muita gente da psico-PUC.
eu não falei isso, né? A gente aqui na Liga de Psicanálise, nós somos em 46 membros, 6 diretoria, mais 40 ligantes, e nós somos aí de 6 universidades de Porto Alegre, região metropolitana, e somos aí de 11 cursos diferentes. E um dos cursos que mais tem representantes é a PsicoPuc. A PsicoPuc está dominando aí a Liga de Psicanálise da URGS. Com muito prazer, são ligantes bem legais, bem ativos. E até quem não é ligante está aparecendo, isso é bem legal. Agora eu perdi um pouco o fio da meada. Mas, assim, a ideia para esse primeiro evento, então, era introduzir o caso. Eu acho que isso ficou bem introduzido, ficou muito bem feito. Caso alguém tenha perdido o início do evento e queira ver desde o início a fala da Lia, não tem problema. Vai ficar disponível no YouTube da Liga, esse primeiro dia de evento. E a ideia é fazer aí um evento de, no máximo, 45 minutos. Então a gente está aí com 36 minutos, nós começamos pontualmente ao meio-dia. Se alguém quiser falar alguma coisa, contribuir com alguma coisa que alguém não tenha falado. Fiquei pensando um pouco sobre essa questão de, inclusive, a transferência poder se iniciar a partir de uma tensão sexual, de uma fantasia, porque se a gente for pensar na psiquiatria mais clássica, assim, né? Enfim, a psiquiatria que rola hoje, na verdade, né? A gente fala muito sobre adequação e inadequação, né? Então, digamos que a gente estivesse pensando psiquiatricamente nessa paciente, justamente quando a paciente estaria iniciando. Eu acho que a Aurora caiu para mim. Não sei para vocês. Ela estava na rua e acho que caiu. Isso, ela estava na frente da faculdade de medicina ali, até deu uma saudade já. Faz tanto tempo que eu não vou para a faculdade presencialmente. Mas a Aurora estava trazendo uma questão importante, que é esse estranhamento que pode causar para quem tem contato com a psiquiatria clínica ao ter contato assim, com a psicanálise, principalmente essa psicanálise do início ainda. Realmente causa uma estranheza um pouco grande. Na psicanálise clínica, por exemplo, uma questão muito importante é a questão de esse comportamento que essa pessoa está apresentando, que esse paciente está apresentando, esse comportamento ele é aceito socialmente ou não é aceito socialmente? Possui uma validação do grupo que está ou não possui uma validação do grupo que está? Isso é uma questão importante para a psiquiatria. Porque, a pessoa está vendo espíritos, etc. Beleza, mas a família dela também acredita nisso, influencia nisso ou não? Agora, para a psicanálise, isso pode ser muito bem trabalhado. Né? Todas essas questões podem ser trabalhadas porque tu vai pro indivíduo. Então, e a psiquiatria não iria dar uma ênfase tão grande nessa parte. Né? Tu não iria tratar clinicamente uma pessoa porque ela é de uma religião, por exemplo. Se a Aurora voltar em tempo hábil, ela pode concluir a fala dela. Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos lá, pessoal, não se acanhe. Pode me interromper, pode falar o que quiser. Pode xingar também, não tem problema. Bom, não é, olha, tem mais pessoa. uma dica, assim, acho que talvez muita gente aqui já tenha visto. Vocês estão me ouvindo? Então, acho que sim. Então, tá. Não, eu acho que talvez muita gente aqui já tenha visto, mas é aquele filme, acho que é Freud Além do Tempo, um negócio assim, que aparece bem esse caso, assim, detalhado. Eles mudam o nome não, eles não colocam como Ana O, mas aparece bem detalhado, acho bem interessante de ver para quem tiver interesse, é muito bom o filme. E relata bastante esse início, assim, da psicanálise, os estudos do Freud, enfim.
Então fica a dica para quem quiser assistir, acho que vale muito a pena. Freud Além Perfeito. da Alma. Freud Além da Alma. Isso, Freud Além da Alma. Eu sabia que era alguma coisa assim. Obrigada. Eu não conheço o filme. Mas vou dar uma olhada. Tem aonde, será? Tem no Netflix? Tem no YouTube, eu acho. Realmente, YouTube. ele é bem... E é bem interessante mesmo a Helena ter lembrado desse filme, porque ele tem uma tomada histórica bem bacana sobre Freud. Traz essa questão que o Anthony abordou no início ali, da questão dele ser judeu, da busca dele pelo aprender, pela pesquisa, e ele não ter acesso. Então, até muito por isso que ele vai e se agarra em Breuer, né? Porque ele quer algo diferente. E é bem bacana, ele é de fácil entendimento, assim, fácil acesso, bem legal. Em termos audiovisuais, eu não recomendo a série Freud da Netflix. Aquela série não me baixou na... Não consegui passar do primeiro episódio. Assim. Mas tem quem gosta. Tem no Vimeo aqui. Alguém mandou aqui o link no Vimeo. Bom, pessoal. Vocês todos conseguiram ver o formulário? Ou alguém entrou depois e não teve o formulário? Não, só para garantir, eu vou encaminhar de novo o formulário. Vou deixar ele aberto até 1h30 da tarde. Então, para caso alguém não tenha pego. E eu creio que seja isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Né? E nos vemos semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo link do Meet. Muito obrigada. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, gente. Até.